A juiz esclarece. Vamos continuar no tema da adoção e hoje vamos falar dos requisitos gerais para que esse vínculo possa ser estabelecido. Só poderá haver adoção em 3 situações. Quando tenha havido uma confiança administrativa, quando tenha sido aplicada no âmbito de um processo de promoção e proteção uma medida de encaminhamento com vista ulterior à adoção, portanto, confiança em instituição, pessoa, família, de acolhimento com vista ulterior à adoção, ou quando o adotante seja filho do cônjuge do adotante. São essas as 3 situações em que poderá estabelecer-se o vínculo da adoção. E então, no âmbito do processo da adoção e do processo de promoção e proteção, em que se aplica a dita medida de confiança à pessoa, família de acolhimento ou instituição com vista ulterior à adoção, é preciso que se verifiquem determinados requisitos para que a adoção possa chegar ao seu termo e ser decretado. É necessário que corresponda, em primeiro lugar, e isto é comum a todas as providências que digam respeito às crianças, portanto, é necessário que acautele o superior interesse da criança, portanto, o superior interesse da criança é sempre a estrela polar de todas estas providências e também da adoção. Se chegarmos à conclusão que o superior interesse da criança aconselha ao vínculo da adoção, portanto, irá relegá-lo para uma situação, irá relegar a criança para uma situação melhor daquela em que se encontra junto dos pais ou da família biológica, em que não são cumpridos os requisitos mínimos necessários para uma relação saudável entre pais e filhos, portanto, uma relação de afeto, uma relação de bem-estar, uma relação de segurança. Quando isso tudo não exista e se chega à conclusão que a adoção acautela devidamente aquilo que falhou na família biológica, portanto, poderemos avançar com a adoção. É necessário também que a adoção, portanto, satisfaça outro requisito, que é os adotantes, ao pretender adotar, têm de fundar a sua pretensão em efeitos legítimos. É necessário, portanto, que não acautele apenas o seu próprio interesse. Não é permitido adotar só porque uma pessoa se sente sozinha, portanto, para fazer face à solidão. É necessário que se queira adotar por razões relacionadas com o altruísmo, porque se quer oferecer a uma criança uma vida melhor. Esse deve ser o foco que deve mover o adotante, portanto, potenciar uma criança uma vida melhor como se fosse seu próprio filho. É isso que, ao fim e ao cabo, deve mover, portanto, a atuação dos adotantes ao incitar este tipo de processos. Se chegarmos à conclusão que o adotante apenas pretende adotar porque pretende beneficiar, por exemplo, de determinados benefícios fiscais, ou porque, de certa forma, lhe traz determinado tipo de vantagem, e for esse o seu intuito principal, não poderá o juiz decretar, nesse caso, a adoção. O juiz tem, pois, de verificar que o seu pedido se funde em interesses legítimos e esses interesses devem ter sempre em vista o superior interesse da criança. Portanto, é necessário que o adotante, ao pretender adotar, foque a sua pretensão naquilo em que vai beneficiar a própria criança e não naquilo que vai beneficiar o seu próprio agregado. É necessário também verificar se existirem outros filhos, se a adoção não vai implicar para esses filhos um sacrifício incomportável. Portanto, é necessário ver se o adotante, que já tem filhos, tem ou não capacidade em termos emocionais, afetivas, também económicas, para ter consigo outro filho, sem que isso cause prejuízo relevante aos interesses dos outros filhos. E por isso prevê na lei que o filho biológico do adotante que tenha uma idade superior a 12 anos seja ouvido no âmbito do processo de adoção, também para vir exprimir a sua posição em relação à adoção. É necessário também que
seja previsível, portanto, para que seja decretada a adoção, é necessário que seja previsível que entre o adotante e o adotando se venham a estabelecer vínculos idênticos aos da filiação. Portanto, é necessário, antes de dar entrada de um processo de adoção, e a lei prevê isso, que a criança seja previamente integrada no agregado daquele que se candidatou à adoção e que se verifique na interação familiar se aquela criança, naquele contexto, é inserida como se filho fosse. Se estabelecem entre a criança e os adotantes, os candidatos à adoção, que pretendem adotar aquela criança, portanto, é preciso verificar se entre eles se estabelece a relação de afeto que é suposto existir entre pais e filhos. E a lei prevê, por isso, que, antes de dar entrada do processo de adoção, aquela criança seja, com o acompanhamento da Segurança Social, confiada aos cuidados da família selecionada para a adoção. E quando eu digo família, pode ser uma única pessoa ou um casal. Já vamos ver noutra sessão o que é que se entende por família para efeitos de adoção. É necessário, portanto, verificar se aquela criança inserida naquela família vai ter um tratamento idêntico em termos de afeto aos filhos biológicos relativamente aos quais, portanto, os pais estabelecem uma relação afetiva, securizante, segura, sólida, portanto, que permita concluir que aquela criança será tratada no futuro, caso seja procedente à adoção, como um filho inserido no âmbito da sua família biológica, quando os pais, obviamente, sejam capazes de assumir essas suas funções. É necessário, por isso, que, antes de decretada a adoção, a criança permaneça no seio dessa família que pretende a adoção, de forma que os serviços da Segurança Social, acompanhando a situação da criança, possam verificar, portanto, a evolução que ela registra no âmbito do agregado familiar daqueles que pretendem consumar, portanto, pretendem alcançar a adoção e estabelecer com a criança uma relação filho-parental idêntica àquela que se estabelece com os filhos biológicos. E penso que relativamente aos requisitos gerais necessários para que se possa estabelecer o vínculo da adoção, disso o essencial, iremos abordar nas próximas sessões as características que devem estar presentes na pessoa do adotante e do adotado. Bem-aja pela atenção.